baixe a todos, ache-o, saudação a todas as forças, salve todas as nossas relações, humanas, não humanas, intergalácticas, com todos os seres. Eu me chamo Vinícius Ribeiro da Silva Paes Rosa, tenho 26 anos, sou trino comandante da Escola do Caminho, um centro de desenvolvimento espiritual universalista. E dentro desta missão, nós temos a nomenclatura de sacerdote como trinos, o trino comandante, o trino guardião e o trino adjunto. Por que a palavra trino? Trino é de uma compreensão que temos a partir das eras evolutivas da humanidade. Essas eras evolutivas que compõem a sabedoria e progresso da consciência humana de determinadas concepções religiosas, econômicas, culturais, elas se fazem presentes nos estudos que nós podemos, de certa forma, simplificar esse entendimento de tantos e tantos tempos que foram essas eras, como 3 eras. A primeira, a era da justiça, a segunda, a era da fé, e a terceira, você sabe qual é. Vamos falar então sobre essas compreensões, mas é importante você, antes de continuar assistindo esse vídeo, refletir qual o sentido que você gostaria de estar conhecendo mais sobre essas eras. Porque conhecer por conhecer é um conhecimento tedioso, uma coisa que não te traz um porquê, uma essência. Mas hoje eu vou dar uma pista para nós estarmos achando essa janela, para contemplar esse ensino e ser edificante na nossa vida. As eras, elas são momentos de evolução. Momentos de evolução que trazem, assim como foi externamente, uma compreensão externa. Pois essas eras vivem em nossos seres, vamos dizer assim, ressoam, e compreendendo esse aspecto externo, a gente consegue compreender mais o nosso aspecto interno. Como a lei hermética de Hermes Trismegisto, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está também em cima. Então vamos lá. A era da justiça, a era primeira. Imagine, você que está em casa, para você, como eram os primórdios do tempo. Era Adão e Eva? Era com seres extraterrestres na Terra? Eram com Homo sapiens, homens das cavernas? A resposta não vai interferir muito na sua compreensão, mas vai te ajudar a se situar na linha do tempo e do espaço. E nessa linha do tempo e do espaço é interessante nós compreendermos e concordarmos aqui que o tempo ele não é linear. Então não podemos dessa forma, e aí vamos dar um grande acervo de vídeos sobre ficção científica, de compreensões astrológicas e tudo mais para se entender isso, mas não é nosso ponto nesse vídeo de hoje. Bom, compreendendo que o tempo não é linear, continuemos. Nesses momentos, dessa primeira era, a era da justiça, a humanidade estava encarcerada muito em seus aspectos dogmáticos, do ego, das obrigações, da violência, das severidades e rispidezes como forma de conceituar, de criar uma organização, um tratado social para se viver junto. E tudo isso era um instrumento angustiantemente necessário, porque era a lei do mais forte. Era como no Antigo Testamento se diz, a lei de Talião, o olho por olho, o dente por dente. Se eu te tirei um braço, você vai me tirar um braço. Se você me matou, eu vou te matar. E assim por diante. E olha que eu estou falando ainda muito amenizado, porque a lei de Talião, para quem não conhece, foi uma lei para ajudar a dar uma equilibrada no sentido vingativo, da pessoa não se vingar fazendo algo pior do que a pessoa fez, né? O que é muito natural a gente pensar na compreensão da humanidade, né? O ódio, a vingança, é a pessoa fazer o triplicado do dano que a outra pessoa causou. Bom, mas assim sendo, dentro dessas raízes teológicas da lei de Talião e jurídica também, vejamos que quem reencarnou na humanidade? Quem foram as primeiras pessoas a reencarnar na humanidade nesse período?
Eram pessoas boas para se viver dentro desses dogmas, para se vivenciar essas experiências violentas? Não. Foram muitos dos que nós conhecemos como exilados das estrelas, aqueles que por não saberem amar, por não saberem se pertencer ao coração do outro, à verdade, mataram o seu próprio planeta, destruíram e foram exilados para cá. O que é o exílio? O exílio é como se fosse uma prisão que construída ou encaminhada espíritos para cá rebeldes, porque nas civilizações onde eles estavam, com o contato com os armamentos químicos, políticos, nucleares que eles tinham, essa inteligência e essa maldade no coração, não dava mais para se viver. Então colocaram eles em outras condições tribais, difíceis de se viver, para estarem experienciando dentro dessa dureza a limpeza dessas couraças, das couraças egóicas, do medo, da injúria, da manipulação e assim por diante. E dentro disso reencarnaram vários desses que guerrearam entre si e começaram os ajustes kármicos, né? As pessoas que eram inimigo colocavam na mesma família ou em clãs próximos e acontecia todo tipo de guerra, de disputa, de violência que serviu para estar fazendo uma forma de compensação kármica, de lei de causa e efeito. E nessa lei de causa e efeito, de muitas dores, os espíritos foram começando a compreender um pouco mais que, poxa, não é assim, se eu pegar e dar um soco nessa parede, mesmo a força que eu bater nela, ela vai voltar para minha mão. É uma lei simples, casual do mundo de causa e efeito. Aquilo que damos, nós recebemos. E isso nós aprendemos em todas as eras, mas nessa foi muito específico essa questão do ajuste kármico, né? E aí, passando dessas eras que se foram indo, a humanidade teve compreensões também, durante o período dessa era, foram se crescendo, tendo compreensões mágicas maiores, espirituais, infelizmente utilizando isso para o mal, né? Não em sua maioria para o bem. E aí chegamos ao nascimento de Jesus. 2025 anos atrás, nosso mestre encarnou no mundo e veio trazendo uma revolução. A reencarnação de Jesus foi algo tão forte, foi algo tão ancorada entre todos os seres divinos, anjos, orixás, todas as forças de amor, de fé, de beleza que a humanidade tem, se ancorou na Terra e foi se fazendo uma verdadeira limpeza astral, limpeza das correntes, dos príncipes, das potestades. Jesus veio revolucionando. Jesus peitou os fariseus, peitou Roma, peitou todas as convenções e tratados dogmáticos da fé nos templos, chicoteou as pessoas que estavam lá vendendo as coisas no templo, né? Jesus foi o mais humano de todos, o evangelho encarnado, dando um exemplo de humanidade para nós. E aí, a partir daí, trouxe a era da fé, ou que alguns chamam a era de peixes, né? Essa era, ela veio para sensibilizar os corações, para trazer maior clareza através do exemplo do mestre sobre o que é pertencimento, sobre o que é espiritual, sobre o que é o amor, sobre o que é a ternura, o carinho, a humildade, né? Algo anteriormente muito difícil de se conceber, pelo menos ali na região da África, do Oriente Médio, sem um determinado exemplo, né? Muitas vezes estavam sim embreados ali nas escrituras, em conceitos, em compreensões espirituais, em recebimentos de mensagens, mas nunca tinha vindo ali alguém encarnado para mostrar isso com o poder e efeito que Cristo trouxe para a humanidade, especificamente nessa região que se disseminou para outras demais, mas a gente sabe que anteriormente teve outros avatares, como Buda, como Krishna e vários outros. Bom, compreendendo esses aspectos sobre Cristo, essa era de peixes veio para acrescentar dentro do fermento espiritual a fé e sensibilizar os corações. Porém, ainda se conservam diversos dogmas, diversos entendimentos dessa severidade, dessa violência, dessa formação religiosa da era passada. Percebe que passou de uma era para outra, mas não se anula a outra, né? Mas sim se compensa dentro da alquimia espiritual de formação da humanidade, portanto, da formação de nós mesmos. E chegando até os dias de hoje que estamos na nova era. A nova era essa
que começa com a decisão, a determinação de caminhar esse caminho dentro do coração e descobrir essas pérolas, essas pétalas de rosa, de compreensão, de ternura, de algo mais essencial do que propriamente as leis, os dogmas, as estruturas que se convencionam na busca do homem a salvação através de um caminho superior. A nova era, ela não é mais sobre levar o homem a Deus, mas sim de trazer Deus ao homem, de trazer um mundo superior à humanidade, de fazer com que cada um nessa terra se desfrute desse prazer, dessa essência, dessa libertação. E não mais de conduzir alguns escolhidos até Deus, até o céu. A compreensão da nova era se faz independente se eu for para o céu ou para o inferno, eu vou ser a mesma pessoa. Eu vou estar ali sendo eu, vou estar assim ajudando as pessoas, vou estar batendo cabeça no céu ou no inferno, vou estar julgando as pessoas no céu ou no inferno, eu vou estar sendo eu. E sendo eu sou liberto para ser quem eu quero ser. É muito importante essa chave para a gente compreender um aspecto missionário deste novo sol que estronda nos dias de hoje em nossos corações. Porque, vejamos, meus irmãos, dentro do universalismo compreendemos que Deus não cabe em nenhuma religião, mas todas as religiões cabem em Deus e ainda sobra espaço. Essa compreensão muito bonita, ela não nos serve para desvalorizar as religiões, para desvalorizar os cultos, os sacerdotes, mas sim para dar uma nova compreensão, uma nova abrangência do que é o poder, do que é a missão de Deus na nossa vida. De saber que, embora sejamos parte, estejamos de certa forma condicionados dentro dos nossos aspectos de formação e de identidade a determinada cultura, a determinado senso de justiça, senso de moralidade, critérios religiosos, nós não somos donos da verdade. Nós temos esse compromisso desse auto-olhar a todo instante para estar nos observando e estarmos nos conscientizando, tirando as ervas daninhas que não fazem mais parte do canteiro a qual nós queremos cultivar em nossos corações. Falamos sobre 3 eras. Bom, você consegue ver alguma assimilação desse conteúdo das 3 eras na sua vida? É importante fazer essa reflexão porque é daí que vem o sentido desse ensino, dessa compreensão. Se você observa dentro de si aspectos nocivos da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, dentro da sua interação consigo e com o próximo, você já vai conseguir ver um pouco da era da justiça. Se você consegue ver dentro de si mesmo a sensibilidade do seu coração, a compaixão com a dor do próximo, a não retribuir o soco com a ofensa, o tapa com o cuspe e por assim diante, você já viu um pouco da era da fé no teu coração. Se você vê que, poxa, eu estou irado, eu estou bravo, eu estou angustiado, eu estou indignado com esse monte de cobrança, de obrigações que se fazem para estar se caminhando na evolução, para estar se cultivando o divino, eu me sinto e me vejo preso a essas dominações da política religiosa no sentido negativo, capitalista. Isso te incomoda e você busca uma fé livre de dogmas, livre dessas correntes do ódio, da manipulação. Aí eu te toco o sininho, você está vendo a nova era em você mesmo. E através dessa indignação, que é muito bem-vinda, sempre esteve te incomodando, mas acontece a conscientização, você pode almejar novos ares, ousar um caminhar diferente, um caminhar corajoso, empoderado, independente de si mesmo na sua busca. Essa é a nova era, não mais sobre elevarmos através de um caminho superior a salvação de nós mesmos a Deus, mas sim de levar Deus ao nosso mundo, de levar Deus à consciência do homem, de compartilhar com todas as criaturas, com todos os seres da humanidade, essa mesma energia, essa mesma fé, através, meus irmãos, de uma coisa forte que Jesus trouxe. Exemplo, não palavras, exemplo. É comum nós ouvirmos das entidades e várias frases desse mundo, né? Tantos e tantos ensinos. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Bom, que fique a reflexão do dia de hoje sobre as eras, era da justiça, era da fé, era da nova era,
e continuemos conversando mais sobre esse assunto que é eterno em nossos corações. E vamos amadurecendo dentro de nós essas concepções. Axéu a todos, que fica com Deus, com a paz de Oxalá em suas casas, em suas vidas. Graças a Deus.